Bom dia, bem-vindos ao nosso evento de transformação digital. Antes de mais, agradecer quem está do outro lado aí em casa e quem está aqui para falarmos sobre uma sessão de transformação digital. Um trabalho que tem vindo a ser feito num relatório da Llorente e Cuenca e da equipa de Deep Digital Business, e tivemos aqui o privilégio de contar com a curadoria da nova SBE, do Rui Coutinho, que é o diretor executivo da área do Innovation Ecosystem, e, portanto, não podíamos estar melhor acompanhados neste trabalho que temos vindo a falar nestas últimas semanas. Sem querer ser spoiler, vamos falar muito destas tendências, das macro-tendências que estão a marcar a transformação digital, e fomos ouvir também quem verdadeiramente está neste campus e aquilo que acaba por ter a dizer sobre estas mesmas tendências. E depois vamos ter um espaço para quem está aqui connosco neste auditório poder também fazer algumas perguntas. E bem-vindos, espero que desfrutem da próxima hora e um quarto, que vamos estar aqui a partilhar conhecimento e confesso que estou de alguma forma entusiasmada porque voltar a um campus, e um campus com esta categoria virada para o mar. Só me falta ir buscar a pranchinha de surf, mas não vai faltar muito para isso. Então, começando sobre este estudo e falando aqui um bocadinho também de transformação digital, que acabou por ser muito acelerada nestes últimos 2 anos, acabámos muitos de nós a ter este mindset digital de uma forma impelida para o fazer, mas a verdade é que há um caminho ainda a decifrar e um caminho ainda a trilhar. O que é que nós também sabemos e muito vamos antecipando de uma cultura data-driven? Neste momento, nós que somos pessoas que trabalhamos em comunicação, que lideramos marketing, lideramos este tipo de conhecimento, temos um superpoder. O superpoder que é o data. E vocês dizem, sim, fala-se data há imenso tempo e agora vem-nos dizer que temos este superpoder. Mas, na verdade, temos trabalhado muito tudo o que é data sobre o que aconteceu. E o que nós estamos a dizer é que o data nos vai ajudar a prever o que vai acontecer. Não é bola de cristal, não estamos aqui a falar de nada muito astrológico e ascendentes, mas estamos a falar do superpoder que nos permite detectar padrões, que nos permite conhecer melhor e saber onde, como e podemos reagir. E este superpoder, como nós dizemos na equipa de Deep Digital Business, acaba por ser muito inspirado no Peter Parker, não é? With great power comes great responsibility. E é um bocadinho isso que nós queremos mostrar, como é que a tecnologia, que é este superpoder que nos dá em termos de conhecimento, pode ser trabalhado e ajudar-nos nas nossas estratégias de comunicação. E hoje em dia, nenhum líder pode dizer que segue ou tem que decidir com base apenas na intuição, porque a data ajuda a dar alguma certeza a este contexto de incerteza que vivemos todos os dias. E começamos com a primeira tendência, que é a inteligência artificial para as boas relações. Não é que a inteligência artificial seja algo que não tem vindo a ser falado, as tendências também não acontecem de um dia para o outro e muitas delas estão mais avançadas que outras, e por isso o Rui também nos vai ajudar a perceber este heatmap, ou quais são as que estão mais, digamos, quentes, como nós dizemos, e aquelas que ainda estão a começar e a dar os primeiros passos. A verdade é que a inteligência artificial permite-nos dar conhecimento de muito mais insights sobre os nossos consumidores, sobre os nossos stakeholders e como é que nós usamos a inteligência artificial a nosso favor. Nós fizemos também na área de Deep Digital Business um estudo em outubro para tentar perceber a maturidade, o nível de maturidade digital das empresas e, curiosamente, dos 200 inquiridos que trabalhavam na área executiva, diziam que 20%, ou que só 20% daquilo que analisavam era referente ao seu próprio contexto. Portanto, tudo o resto era deixado de fora da sua análise e acaba por ser uma extração de informação bastante redutora. A segunda tendência tem a ver com a democratização dos dados. Há um bocadinho aquela parte assustadora de que há imensa informação e como é que eu posso trabalhar os dados e como é que eu posso extrair verdadeiramente aquilo que interessa e aquilo que é relevante para o meu negócio. E o que se conclui é que não há falta de dados, é uma cultura data-driven instalada. Há muita informação, as ferramentas funcionam bem, as pessoas que recolhem os dados dessas ferramentas são muitas vezes especialistas, mas o verdadeiro intelligence não é dado a circular da forma e a quem precisa decidir. Essa é a tal cultura data-driven que a democratização dos dados nos vem dar e o tal intelligence que nos permite antecipar algumas, não só das informações, como adotar comportamentos, definir as estratégias e também
também muito nesta cultura de fail fast, que é a falha rápido para aprenderes e com a informação não só antecipada e que nos vai monitorando aquilo que estamos a fazer, conseguimos ser mais eficazes na nossa comunicação. Depois esta que gera aqui alguma controvérsia do no cookies, no party. Porquê? Porque até agora tudo o que foi construído para a publicidade digital foi feita com base em cookies. E de repente temos uma Google a dizer vamos acabar com as cookies. E então como é que nós podemos antecipar, e provavelmente esta é aquela tendência que ainda não sabe muito bem o que é que vai acontecer, estamos quase todos à espera que este monopólio do gigante da Google possa dar os primeiros passos, como é que nós vamos extrair informação? Porque isto é aquele pau de dois bicos que é, eu, por um lado, como consumidor, também gosto que a informação chegue até mim de acordo com as minhas necessidades e aquilo que eu gosto e que seja relevante para mim. Por outro lado, a privacidade dos dados, também não sei se quer que eles me deem isto tudo. Quando nós não preenchemos, está bem, lá me estão a perguntar isto e eu vou ter que dar porque eu tenho uma recompensa a seguir. E é esta ideia de se... ou para onde é que vai evoluir, como é que eu vou continuar a conhecer o consumidor. Fala-se muito também em testes de proporcionalidade, há aqui um capital muito grande de conhecimento e, portanto, vamos também todos aguardar ansiosamente pelo desfecho, ou pelo menos pela continuidade desta noção da informação. O metaverso, que é aquela que eu diria provavelmente mais quente, mas eu não vou ser spoiler, aliás o Rui é que vai apresentar esse heatmap, mas também daquilo que nós auscultamos, há aquelas pessoas que ainda negam a existência do metaverso. O que nós estamos a dizer é, ele vai acontecer, a grande pergunta é, quando é que vai acontecer? E o próprio metaverso, nós já vivemos há alguns anos atrás a ideia do Second Life. Muitas marcas foram para o Second Life, era uma segunda vida e saíram de alguma forma frustradas por esse investimento. O metaverso é um bocadinho mais além. Nós não vamos consumir, e a Web 3.0 não vamos consumir como fazemos atualmente nos nossos ecrãs, vamos estar dentro da internet, pelo menos é isso que se antecipa, e o metaverso causa aqui também algumas fricções, não é? Agora vou comprar uns pixels, uns NFTs de uma obra de arte ou de uma ilha não sei onde. Como é que isso vai acontecer? Ainda não sabemos, sabemos que vai acontecer e provavelmente vamos ter um evento destes no metaverso, um dia destes, e espero que vocês também estejam por lá. Outra tendência que falamos é da computação quântica, e esta acaba por ser verdadeiramente tecnológica, onde sabemos que não vamos ter todos acesso a esta tecnologia em nossas casas, até porque ela exige algumas condições atmosféricas e tudo para existir, além de que a computação quântica não é fácil de decifrar. Basta também ver, por exemplo, o Projeto Adam, da Netflix, que acabou de sair, que acaba também por se inspirar, e a indústria cinematográfica tentar descodificar aqui alguns dados científicos que nos ajudam, mas que vão também dar-nos muito mais conhecimento sobre a nossa forma de conseguir construir e de ser cada vez mais preditivos nas nossas análises. As audiências fluídas também é uma tendência que nós já temos vindo a falar nos últimos anos e que tem a ver com o conhecimento ou com a segmentação que nós fazemos. Eu ainda sou do tempo, aquela frase que já não convém muito dizer, mas eu ainda sou do tempo que nós chamávamos qual é o nosso target grupo? Hoje em dia, não sei se isso ainda se diz isto na universidade, provavelmente ainda se diz. Mas a verdade é que estamos a falar muito mais de comunidades, porque as pessoas estão segmentadas muito mais por afinidades do que propriamente porque têm exatamente a mesma idade ou porque têm um estrato social semelhante. Eu posso ser mãe e não tenho absolutamente nada a ver com uma pessoa da minha idade que gosta imenso de fazer crochê. É um talento que me passou ao lado, tenho imensa pena, mas não tenho qualquer afinidade se me vier informação destinada nesse tipo de informação. Então é isso que as audiências fluídas nos permitem, é ter muito mais, adotar comportamentos muito mais adequados à segmentação que não é baseada naquilo que é sociodemográfico, ou é assim que se caracteriza. Depois também as arquiteturas multi-cloud, que é um dos principais aliados das equipas tecnológicas. Há um estudo da IBM que diz que 74% dos CEOs dizem que isto vai ser mandatório e que, inclusivamente, nos 2, 3 anos vai ser verdadeiramente transformador. Porquê? Porque permite um trabalho muito mais colaborativo, maior segurança, muito mais flexibilidade, muito mais rapidez no acesso aos dados e, portanto, no fundo, isto acaba por ser uma capacidade de intelligence numa tecnologia ou numa ferramenta que é acessível a qualquer um de nós e, portanto, não é de todo uma tendência que esteja nos seus primeiros passos, está num avanço verdadeiramente avassalador.
Depois também a questão do marketing inclusivo. Fala-se muito em inclusão e em relação à estruturação dos nossos stakeholders, acaba-se por muitas vezes falar para mass market, para grandes audiências. E aqui o que o marketing inclusivo nos está a dar é que precisamos de olhar para a data de forma a conseguirmos falar com todos, de todos para todos, no fundo ter uma comunicação que chegue não só àquilo que nós codificamos como o mainstream, mas conseguir chegar verdadeiramente a todas as pessoas. E, portanto, estamos, sem dúvida, na era do marketing inclusivo. Depois a tecnologia também para os talentos. Durante os últimos anos falou-se na guerra dos talentos na área da tecnologia e o que a pandemia nos vem mostrar é que a escassez de talento não está destinada apenas a esta área tecnológica. Os recursos humanos têm identificado muita escassez de talento a vários níveis e o que as empresas já estão a fazer e a tecnologia está a tentar ir por aí, e mais uma vez a inteligência artificial a ajudar nesse sentido, é a contratar pessoas, a recrutar talento que agora não me consegue resolver exatamente aquilo que eu necessito, mas que eu já estou a preparar para daqui a curto prazo, portanto, quando se faz esse investimento, mas a curto, médio prazo, tentar que essas pessoas estejam capacitadas para responder aos desafios. Mais uma vez, a data, a informação, a capacitar quem é decisor neste tipo de recrutamento, mas a formar cada colaborador. E isto é uma perspectiva muito win-win. A empresa aposta em mim, eu aposto na empresa. Como é que a tecnologia pode assegurar esta longevidade e menor rotatividade de talento nas próprias empresas? E de last but not the least, falamos de liderança e estamos a falar da liderança do Deep Digital Leadership. Ou seja, andou-se muito nestes últimos tempos de falar do fator humano, como é que cada vez mais os líderes têm esse papel de autenticidade, como é que criam empatia. A verdade é que também têm de o fazer no seu perfil digital. O Jeff Bezos diz muitas vezes que a minha marca é aquilo que dizem de mim quando eu não estou na sala. E, portanto, a de identidade digital, a forma como eu me comporto no meu programa de identidade digital, no meu perfil, tem que demonstrar a forma como é que eu lidero e tem que ser da mesma forma transparente. E está aí a tecnologia a ajudar-nos nestas mudanças e que, inclusivamente, nós achávamos que só as novas lideranças é que têm esta capacitação, mas percebemos nos últimos tempos que isso por si só não é suficiente. E, portanto, conseguimos aqui resumir 10 tendências que vamos falar um bocadinho mais de cada uma delas e que o Rui nos vai ajudar a perceber como é que elas estão a comportar neste contexto. Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos ao ecossistema de inovação da Nova SBE. É um gosto ter-vos aqui, quem está presencialmente aqui neste magnífico Westman Institute for Tourism and Hospitality, quem está em casa. Nós aqui no ecossistema, e eu vou passando aqui discretamente por trás da Marlene para vir para este lado, o que nós procuramos fazer no ecossistema de inovação é claramente compreender e agir, ajudar com os nossos stakeholders internos, os nossos alunos, os nossos docentes, os nossos investigadores e os stakeholders externos, as empresas com quem trabalhamos, as entidades públicas, as ONGs, compreender claramente quais são os sinais, muitas vezes ténues, pelo meio do ruído, e tentar antecipar esses sinais ténues. Ou seja, nós temos dito aqui no nosso ecossistema que ser future ready já não é suficiente. Nós temos que ser future driven, tentar tomar cada vez mais decisões informadas pelo futuro. E nós temos uma vantagem que nos ajuda, de alguma forma, eu não diria acertar sempre, não diria sequer acertar muitas vezes, mas acertarmos mais vezes do que a maioria dos outros ecossistemas naquilo que de facto toca as organizações e as pessoas ao longo das suas vidas no futuro, que é o facto de trabalharmos com o futuro. Nós trabalhamos com os alunos, são 6.000 alunos que nós temos todos os anos, que são os consumidores do futuro, os decisores do futuro, os cidadãos do futuro e que, nativos digitais, 70% deles são internacionais, nos mostram coisas que nós muitas vezes não estamos a apanhar, mostram-nos novas formas de pensar e novos comportamentos que nos permitem, de alguma forma, especular ou outras vezes intuir aquilo que vão ser comportamentos futuros e aquilo que vão ser perspectivas, necessidades, ambições, expectativas e a forma como estes alunos lidam com as tecnologias e agora, olhando aqui para as tendências, mostra-nos de alguma forma ou dá-nos de alguma forma algumas pistas. Se cruzarmos estas pistas com aquilo que são as tendências tecnológicas e o desenvolvimento tecnológico, com aquilo que
que as empresas estão a sentir e a forma como as empresas estão a ser disrompidas. Isto, a questão da disrupção já não é se, é quando. Portanto, uma grande missão de competitividade das nossas organizações é liderar a sua própria disrupção, porque ela vai acontecer. Já não é se vai acontecer, é quando é que ela vai acontecer e se eu a consigo liderar. E se eu consigo transformar a disrupção numa oportunidade. E, portanto, nós trabalhamos aqui oportunidades de disrupção. E estas 10 tendências são oportunidades de disrupção. Não são apenas ameaças de disrupção, são oportunidades de disrupção. Há aqui um conjunto de oportunidades interessantes. Depois, se calhar, na parte de Q&A, podemos falar um pouco mais daquilo que é alguma interpretação e alguma não é metaverso, é meta-informação que conseguimos ler aqui. E nós fizemos um exercício de conversar com os nossos future decision makers, os nossos alunos, sobre este relatório e ouvir um pouco a opinião deles. O que faríamos agora, nesta fase, olhando para aquilo que é a expectativa de tempo versus impacto, ou tempo e impacto, ou seja, em quanto tempo é que isto pode acontecer, o que é que deve estar na vossa lista de prioridades, aquilo que vai acontecer mais rapidamente ou aquilo que vai acontecer mais lentamente. Se estivéssemos, estando no ecossistema de inovação, falamos em horizontes de inovação, horizonte 1, horizonte 2 e horizonte 3, mas simultaneamente olhar também para o impacto de transformação e de disrupção que estas tendências podem gerar. E se calhar começávamos aqui pelo quadrante inferior esquerdo, aquilo que é low-hanging fruit, ok? Aquilo que tem um impacto profundamente incremental, imediato, e aqui chamava a vossa atenção para as arquiteturas multi-cloud, para a necessidade, do ponto de vista da infraestrutura, garantir que as organizações se capacitam tecnologicamente para tirarem partido de todos os dados que conseguem gerar, alavancarem a tecnologia de telecomunicações 5G que nos permite processar mais dados com uma velocidade com maior velocidade e, portanto, diria que se queremos, de facto, ser cada vez mais data-driven, se queremos cada vez mais trazer um processo de tomada de decisão alavancada em dados, em quantidade de dados, mas sobretudo em qualidade de dados, em tempo real. Se queremos ter melhores relações digitais com os nossos clientes, se queremos gerir o nosso talento também tirando partido da tecnologia, vamos precisar de uma infraestrutura que responda. E essa infraestrutura tem que, peço desculpa pela expressão, distribuir ovos por cestos diferentes. Os últimos meses mostram-nos a importância de termos uma infraestrutura também segura, com redundâncias, mas, sobretudo, olhar para a infraestrutura tecnológica de uma perspectiva estratégica, não apenas de uma perspectiva funcional. O IT Manager, o Chief Technology Officer, é um grande enabler nas nossas organizações. Já não é só o gatekeeper, o help desk a quem a gente pede para ajuda para fazer o troubleshooting do que quer que seja. É olhar estrategicamente para a tecnologia, para a arquitetura tecnológica, que é necessariamente e deve ser necessariamente multi-cloud. Nós vemos, inclusivamente, alguns processos interessantes em que algumas organizações estão a voltar aos seus servidores, precisamente por questões não apenas de redundância, também de segurança, mas porque o 5G ajuda também a termos uma diversidade de abordagens estratégicas também na nossa infraestrutura tecnológica. E agora vou ao extremo oposto, canto superior direito, a computação quântica. E isto, de repente, pode ser completamente transformado, porque a computação quântica é claramente um salto em frente. Se viram aquele filme sobre o Alan Turing, percebem que a computação que nós usamos hoje foi criada pelo Alan Turing, esta computação binária, digamos assim, e o que nós vamos partir é para um novo modelo de computação com uma capacidade de processamento de dados, uma capacidade de criptografar esses dados que não têm precedentes na história da humanidade e que é, de facto, game changer. É muito wild, é profundamente transformador. Eu tenho andado a prestar, eu sou tão comprometido com o futuro que vou procurando aproximar-me de pessoas com quem possa aprender. Eu tenho a sorte de poder aprender com o meu filho mais velho, que está a trabalhar em computação quântica, a fazer investigação e a criar linguagens de programação para computação quântica. Tenho muitas dificuldades. Eu diria que 3/4 daquilo eu não percebo literalmente nada. E este é um maravilhoso mundo que está a ser criado. E que está a ser criado agora. E já há computadores para isto. São bichos grandes, cheios de válvulas e coisas desse género. Mas se pensarem que o primeiro computador instalado
no CERN, no acelerador de partículas, em Genebra, tinha o tamanho desta sala e processava menos dados, muito menos dados, com muito menos capacidade do que o vosso telefone, percebem que a lei de Moore vai também aplicar-se, ou melhor, vai ser completamente implodida pela própria computação quântica. Portanto, aí é uma nova capacidade digital que nós temos que prestar atenção, vai ser game changer, mas de uma forma muito mais transformacional, e nós não conseguimos perceber ainda todo o seu potencial e todo o seu impacto. Portanto, radar, mas um radar num horizonte 3. Deixem-me falar-vos do metaverso. Sim, está toda a gente a falar do metaverso, e eu diria que todos nós andamos a falar sobre o que não conhecemos, andamos eminentemente a especular se o metaverso é só uma roupagem bonita para um Second Life que a Facebook fez para poder vender as suas plataformas e rentabilizar a sua tecnologia, se é uma coisa que é verdadeiramente game changer. Eu acho que o metaverso é uma encarnação possível daquilo que é a Web 3.0. E é na Web 3.0 que nós temos que prestar atenção. Há mudanças. A tecnologia está num ponto que nos permite, através de realidade aumentada, realidade virtual, massificarmos algumas experiências. E sim, provavelmente não é só termos o Second Life, que é a nossa encarnação digital, que é basicamente paralela à nossa encarnação física, é a mistura de ambos. Lembram-se do Minority Report? Não há de ser muito diferente. O metaverso vai-nos trazer aqui uma dimensão digital que permite, eu diria, a concretização de uma forma muito, muito pragmática de uma vida digital, em que nós estamos a interagir com os nossos, com o digital e com o físico em simultâneo, com experiências que são cada vez mais integradas, mais seamless, mais simples, e que nos ajudam, e que nos facilitam a vida, que nos melhoram a vida. É importante estar atento. É óbvio que o metaverso é mais e no Web 3.0 são, digamos assim, é a evolução da tecnologia à procura da sua aplicação prática que faz sentido para as pessoas. E, portanto, não sei se vai ser o metaverso tal qual nós estamos a discutir, que vai, de facto, transformar as nossas vidas, mas prestarmos atenção àquilo que é o blockchain, àquilo que são, deixem-me falar de NFTs, ok? Que estão muito nesta ideia do Web 3.0. Andamos todos a tentar perceber. Em 2018, nós não falávamos de NFTs, mas falávamos de como o blockchain podia transformar as indústrias criativas, nomeadamente na questão da proteção dos direitos de autor. E como isso poderia ser game changer, porque há uma questão de traceability que o blockchain permite. E toda a gente só falava de cryptocurrencies, alguns de nós andávamos a falar nas indústrias criativas. Não imaginávamos que ia ser com NFTs. Imaginávamos que o blockchain haveria de ter uma aplicabilidade tal que poderia ser game changer. Como víamos, por exemplo, essa aplicabilidade do blockchain nos smart contracts, no procurement. O blockchain é uma tecnologia de geração de confiança, que é um princípio essencial para qualquer negócio. E, portanto, essa aplicabilidade, para além do buzz das criptomoedas, nós estávamos a tentar ver mais além. Façam isso com o metaverso. Não se cinjam à noção, não se cinjam àquela apresentação extraordinária que o Mark Zuckerberg fez. Para além disso, provavelmente vai ser diferente disso. Andamos todos a tentar encontrar aquilo que é a melhor correlação entre o físico e o digital. Porque é nesse contexto que nós vamos conseguir tirar mais partido destas tecnologias. Deixem-me falar da questão do talento. É muito relevante porque andamos a falar de talento para a tecnologia. Essa é uma discussão que tem prazo contado. Não a vamos conseguir resolver muito rapidamente. Temos problemas demográficos que não são solúveis a curto prazo. A grande questão aqui neste momento é como é que nós podemos tirar partido da tecnologia para gerirmos o nosso talento. Não é para recrutarmos, não é para substituirmos pessoas por máquinas. Isso acontece e vai continuar a acontecer. Já acontece desde a Revolução Agrícola e da primeira Revolução Industrial. Vai continuar a acontecer. Tudo aquilo que é passível de ser automatizado vai ser automatizado. A verdade é que a tecnologia pode nos ajudar a gerir melhores relações. Está aqui também as nossas relações com os clientes, mas também as relações com as nossas pessoas. Em organizações, e nós testamos isto nos últimos 2 anos, organizações que são cada vez mais fluídas, que não se sabe muito bem onde é que elas estão, que podem já nem sequer ter escritórios, onde as pessoas trabalham onde querem. Ou seja, no contexto do futuro do trabalho, a forma como a tecnologia nos vai permitir reforçar as relações com as pessoas nas nossas organizações, podendo elas estarem espalhadas onde quer que seja, a trabalharem de formas cada vez mais inusitadas,
faz, vai ser um elemento crítico para questões muito humanas, como identificação, motivação, identidade da organização, o sentimento de pertença à organização. Como é que eu pertenço a esta organização se eu nunca estive na organização? Eu nunca estive com as pessoas da organização. E, no entanto, posso ter esse sentimento, posso conseguir ter uma cultura que é muito digital, mas que, de alguma forma, gera um sentimento de motivação, que gera produtividade, que gera eficiência, que gera competitividade. E, portanto, o People Analytics, por exemplo, dentro da tecnologia para o talento, é algo que chamava a vossa atenção. A questão dos públicos fluidos é importante e correlaciono isso também com públicos que são informados, que são ativistas e que, portanto, querem ser incluídos. Estamos num momento em que temos que claramente compreender o que está a acontecer com a cancel culture, com o politicamente correto, com o cuidado extremo que temos que ter com as palavras que usamos, com as coisas que fazemos. E todos nós temos um bias qualquer que nos impede muitas vezes de imediatamente verificarmos a exclusão que estamos a gerar. Aconteceu-me isso ontem. Eu apresentava uns slides e alguém me disse só homens brancos de meia idade. E eu não me tinha percebido. E era absolutamente verdadeira a observação que me estava a ser feita. E nós procuramos ter esse cuidado, procuramos ser uma escola profundamente inclusiva, profundamente diversa, e, no entanto, há um bias qualquer que tem a ver com experiência, cultura, falta de atenção, chamem-lhe o que quiserem, que nos leva a cada vez mais recebermos este tipo de feedback, recebemos este tipo de observações. E isto tem tendência a continuar. Uma outra análise que nós fizemos foi a lógica da procura e da oferta. E compreender aquilo que, não apenas aquilo que é o tempo e aquilo que é o impacto, perceber, ok, são tecnologias que são maduras e que estão aí, e há procura para elas, ou estamos a falar de uma procura que é latente, ou vamos ter que criar uma nova procura. Claramente, numa dimensão daquilo que vai ser uma nova procura, as questões da computação quântica, e, portanto, é profundamente transformacional, mas mesmo o metaverso nós andamos a tentar perceber que proposta de valor é que nós conseguimos criar e para quem. Porque não estamos ainda todos a perceber muito bem isto. Mas rapidamente, e conseguem-me compreender que temos mais calor, digamos assim, ao nível, portanto, do lado esquerdo da matriz. Isto significa que há tecnologia disponível, que está hoje a ser consubstanciada em propostas de valor e modelos de negócio que são relevantes, muito data-driven. Os dados são claramente o grande gerador de valor. Se olharmos para a evolução do S&P 500 nos últimos 20 anos, nós percebemos aquilo que toda a gente já fala, as empresas de oil and gas foram substituídas pelas empresas de dados, é verdade, mas continuam a ser as empresas que, através de plataformas, na platform economy, mobilizam dados para criar novos modelos de negócio, são essas que estão a mover um valor massivo no mercado. Há uma volatilidade muito grande no S&P 500, ou seja, as empresas perdem e ganham muito valor muito rapidamente. As que ganham mais valor são aquelas que incorporam uma perspectiva ou se assumem como plataformas que, a partir de dados, apresentam modelos de negócio inovadores e que transformam a vida das pessoas. Portanto, desculpem falar de modelos de negócio, estamos numa business school, é a nossa tendência, é o nosso defeito, é olhar para o negócio e acharmos que o negócio é que é transformador, a tecnologia é só um enabler. Ponham sal e pimenta nisto, é o bias da nova. Mas a verdade é que nós percebemos isso. Não há nada de substancialmente sofisticado na tecnologia, nos algoritmos do Uber ou do Airbnb. São sofisticados, sim, mas não é rocket science. O que é verdadeiramente transformador é um modelo de negócio. E aquilo continuam a ser carros que nos levam de A para B ou camas onde nós dormimos. Não há nada sequer de inovador no produto, é um modelo de negócio que inova. E isto tem tendência a evoluir. A forma como vocês consomem entretenimento evoluiu profundamente por força de um modelo de negócio que é alavancado em dados e que é alavancado em comportamentos. Portanto, a democratização dos dados é claramente a tendência transversal, eu diria que é o enabler destas mudanças. Deixem-me só falar, e para terminar, julgo que já devo ter esgotado o meu tempo, como é habitual, falar de liderança. E essa liderança, o que é uma liderança deep digital? É uma nova forma de pensar a organização, é uma nova forma de pensar o trabalho, é uma nova forma de pensar a proposta de valor, é uma nova forma de pensar a relação com o cliente, é uma nova forma de estar. Quando
num contexto em que as nossas organizações podem estar tão dispersas e tudo aquilo que nós ensinamos nas disciplinas de teoria das organizações não existe a sede, não existe o símbolo, não existe o escritório, não existe a rotina e o hábito de estar com as minhas pessoas, porque estou a trabalhar de formas cada vez mais diversas e tenho essa liberdade, e estes 2 últimos anos provaram-nos que é possível fazer isso. Gostemos mais, gostemos menos, funcione mais, funcione menos. Ninguém volta ao que estava. Quando muito, haveremos de encontrar formas híbridas para melhorarmos esta dimensão, mas a liderança que é necessário termos é uma liderança diferente. São hoje exigidas coisas diferentes aos líderes. E é exigida uma literacia digital muito grande, porque todas estas transformações, todas estas disrupções, estas oportunidades de disrupção que nós identificamos nestas 10 tendências, requerem alguma literacia digital, e isto é importante. Essa literacia digital já não basta... Eu sei que existe o blockchain, vai ter que ser compreender um pouco melhor o blockchain, ou compreender um pouco melhor o metaverso. Vai ser mais difícil, pode demorar mais tempo, mas esse open-mindedness, essa permeabilidade, o grande líder digital é aquele que se deixa ser permeável à tecnologia para a compreender e para a poder liderar. Porque, e voltamos aqui ao início, isto é um evento sobre transformação digital, nesta expressão a palavra importante é transformação. O digital é o meio que nós usamos para essa transformação. A transformação é uma atividade inerentemente humana, vai continuar a ser e precisa de seres humanos capazes de compreender, capazes de interpretar e capazes de sonhar novas organizações, novos modelos de trabalho, novas propostas de valor e novos relacionamentos com os clientes. E era isto que, de forma muito sintética, fomos mapeando. Mas como é que nós chegamos a este mapeamento? Nós conversamos, nós recolhemos muita informação do nosso ecossistema, estamos a mapear constantemente aquilo que está acontecendo no ecossistema. Neste ano haveremos de apresentar uma espécie de retrovisor sobre o estado da inovação em Portugal e haveremos de apresentar um trend spotting outlook para o futuro, não exclusivamente digital, e portanto estamos constantemente a observar, estamos constantemente a registar, estamos constantemente a perguntar. E, como vos disse no início, temos a sorte de poder fazer isto com o futuro. E, portanto, fomos ouvir o futuro. E o futuro deu-nos alguns insights interessantes que gostava de partilhar convosco. Esqueci-me disto, desculpa. Mas também não é... É um wrap-up. É um wrap-up, é. Uma das coisas que nós fizemos foi aquilo que vos estava a referir, portanto, observar quem está a fazer coisas nestas áreas. E há aqui alguns frontrunners interessantes em Portugal, são empresas portuguesas. Há aqui alguns frontrunners interessantes em Portugal. E vocês conseguem ver aqui empresas legacy, tem aqui uma empresa familiar chamada Delta, que tem uma estratégia de inovação absolutamente extraordinária, que vos recomendo a conhecer melhor e que é um excelente exemplo de liderança também digital. Temos alguns incumbentes como a nós ou como a Altice, mas depois deduzo que muitos de vocês não conheçam muitos daqueles nomes que estão ali. São, é verdade, startups que estão a disromper e que vão disromper. Não veem ninguém ali para os cookies, porque este é um bicho que ainda ninguém conseguiu dominar, porque depende de 2 ou 3 players fundamentais e, portanto, enquanto a Google, o Facebook, a Apple, a Amazon não tomarem decisões, elas estão a tomar. O primeiro ensaio da Google para o fim dos cookies não correu propriamente bem. Recentemente, o Facebook e a Mozilla, portanto, que tem o Firefox, anunciaram uma parceria para tentar trabalhar a questão dos cookies, mas ainda é um fenómeno tecnológico tão dependente dos monopolistas que não estamos ainda a conseguir identificar. Pode ter sido falha nossa. Quem em Portugal possa estar publicamente, ou que nós tenhamos conhecimento, a trabalhar nisto. Mas é interessante percebermos, por exemplo, chamo-vos a atenção para uma startup que está ali, que é a Didimo, e que tem a ver com o metaverso. A Didimo cria avatares digitais, é uma startup do Porto, fully funded, está na incubadora da Universidade do Porto, fez Techstars, está a fazer um caminho absolutamente incrível, e ainda não se chamava metaverso quando a Didimo estava a trabalhar isto. Ou seja, esta representação, a nossa representação digital, estava a ser trabalhada muito antes de se anunciar o metaverso, porque já se compreendia que a nossa vida é profundamente digital também, e nós queremos melhorar essa experiência digital. Portanto, temos
temos um conjunto de players que estão a criar metaverso antes do metaverso. E essa é a tal Web 3.0, a combinação de um conjunto de fenómenos mais alargado que vai para além do metaverso tal qual ele foi anunciado pelo Facebook. Portanto, se quiserem, eu ando a prestar atenção a isto. Nestas tendências, são estas as empresas que nós, no ecossistema de inovação, entre outras, andamos a prestar atenção, e é essa partilha que queria fazer convosco. Agora sim, e peço desculpa por este lapso, vamos ouvir o futuro e mostro-vos aquilo que fizemos com alguns alunos do nosso mestrado em Inovação e Empreendedorismo para Impacto. Dois alemães e um português que partilharam, que leram o relatório, e que o interpretaram à sua maneira e que partilharam algumas expectativas, algumas ansiedades, e é isso que gostava de ouvir convosco, para depois discutirmos um pouco mais. Há aqui um conjunto de outras coisas que eu também quero partilhar, mas que não são tanto de análise das tendências, são de consequências das tendências. One of the big trends I'm really interested in generally is this whole metaverse trend. Basically, I'm currently working also for a startup which is focusing on the NFT space and trying to first come up with own project, but also generally helping all big companies or companies in general to onboard in the metaverse in which form there is. And I think this is a trend I think is really interesting. I think it's worth exploring. I'm focusing on that in my free time as well. I think it's currently really hard to understand what it really is and where it's going to head to, right? But I think eventually it's just good to explore it in many different ways. So that's one of the big trends I see and one of the big trends I'm really interested in. And then one of the things that just struck my mind, because I had it in one other class as well, is this whole topic of cybersecurity, right? And I think that's one topic, at least for me, that comes way too short in the overall assumptions or in the overall, I don't know how people convey the current business infrastructure, right? And I think cybersecurity is obviously a very, very big topic, even though it's not always in the front runner. And I just really want to understand more what's going on, because obviously it's super crucial for every big company or for every company in general. So yeah, that's something that struck my mind, and I don't really know too much about this whole cybersecurity thing, even though I think I want to learn more about that. Yeah. So I'll say the metaverse was one thing that caught my attention. The quantum computing as well. And basically, yeah, those were the key ones that caught my attention. Why? So I mean, I see the metaverse as the future, as a new stage of the internet. I mean, I see business being done there. I see information flowing, people adopting new kinds of technologies, marketing departments searching for data there, and also new forms of communication in this new digital era, where we don't need to go to somewhere else just to have a meeting or something else. We can just do this from the comfort of our offices or our homes. And the quantum computing kind of opened up my mind a little bit, because you see, we have normal computing nowadays with this new technology. It's not new, it's being developed over time, but I think really that the need for having a computer in offices, perhaps they will be abolished, because you just need one powerful machine somewhere else and to access that computing power. So in terms of marketing and research and even communication, where people want to look for data, I mean, people just access those services, and it's like the new entrepreneur. Like, people don't need to
own stuff. They need to have access to stuff. So I think this will open new possibilities in the future for different sectors, not being just marketing and communication, but the whole scope will change for sure. Despite what the other guys said before, I'm actually not at all into the metaverse, for example. I think that's, for me, it's a trend. I don't think it's something we need now. It's like we have so many other problems in the world right now, and for me it feels like it's also like space tourism. It's just something I don't think it's necessary at the moment, because we should really like focus on digitalize our current processes, for example, or even like the governments should start focusing on digitalization first before we go into another topic which is that big like metaverse. So I don't see a need to it. Yeah, it's a good point. I didn't really think about that, or didn't really see it as a paradox in the first place. I think one thing, and that's, I don't want to throw too many buzzwords in the room, but one thing about this whole metaverse or Web3, for that matter, that's really interesting to me is this whole matter of privacy and this whole matter of who owns your data, right? So, and the way I understand Web3 is basically not one or two big companies owning your data, but basically you owning your data, right? And I think this is one of the really interesting concepts, or really one of the interesting things I see. Now, in regards to security, I always have the feeling that with innovation and with more data and more things going on, eventually you would have to adapt, right? And I think I see this as a challenge in the first place, for companies to adapt, but on the other hand, also of course as a threat for that matter. I'm not really sure how it's done, because as said previously, I think no one really knows what the metaverse is yet, really, right? I mean, is it walking around with your digital avatar in some kind of virtual world? I don't really think so. Is it rather a maybe something like we kind of have already with Microsoft, where you have an office and basically there's the digital office where you sit on a table and have your office wherever you want. It's something, maybe, I mean, there's a lot going on, so I think it's really hard to really adapt cybersecurity to that, maybe, once you don't really know what the concrete definition is, right? If I can say, there's another topic that caught my attention, which is the use of AI. For instance, in HR. So people nowadays, they tend to rely on AI too much. And this scares me, because people can be somehow emotional, and the decision making is always biased through our emotions. So, I mean, being able to report to AIs, being able to, for instance, I saw an article where it's being used now, interviews with the usage of AIs. I mean, it's a pretty picture nowadays, but I mean, there's a lot of bias in there. If one can just understand how which the parameters are, I mean, if there's not a person there to be able to divide stuff and to be able to account with those emotions, I mean, people can bypass those systems, and this will cause some ripples on the fabric, being also on every other sector, and as well in marketing and communications as well, for sure. My personal eyes, I think it's definitely gonna be a lot of AR when it comes to transportation, like self-driving cars, for example, that kind of stuff, where there's always like this ethical dilemma with it, like when should the car stop, like, or should the car stop if it like predicts the next corner you're gonna hit a group of 20 people, but if it doesn't stop, or if it stops now, you're gonna hit one human or something. There's always like this ethical dilemma.
Bom, isto foi uma verdadeira escuta ativa aqui no campus. Rui, só para também aqui ouvir e escutar, e tu que estás aqui todos os dias e com eles, esta ideia do metaverso, já tínhamos identificado que toda a gente fala, mas curiosamente ali o Tobias, o Tobias, não sei como é que ele prefere ser chamado, mas na verdade ele diz: há tanta coisa relevante a acontecer e estamos-nos a focar tanto no metaverso que será assim tão útil, será assim tão preeminente e não devíamos estar-nos a focar noutras coisas mais relevantes. Curiosamente, os outros dois, obviamente, foi aquilo que lhes chamou mais a atenção, está na agenda da parte não só tecnológica, digital, o que lhe queiramos chamar. Como é que tu vês isto? Porque estamos a falar de 3 pessoas, mas como é que tu sentes isto todos os dias aqui no campus relativamente a esta geração e como é que encara também o metaverso? Eu diria que acaba por ser representativo, em relação especificamente ao metaverso, acaba por ser representativo. Se quisermos, não fiz estas contas ao detalhe, mas sim, eu diria que 2/3 das pessoas que encontro aqui no campus estão entusiasmadas, acreditam que vai ser transformador, não sabem exatamente o que é ainda. Aliás, o Mati dizia isso, ninguém sabe muito bem o que é o metaverso, andamos todos a achar que agora, a partir de agora vamos caminhar só no digital e vamos ter uma vida no digital, no virtual, vamos andar todos não vai ser isso. Se calhar o metaverso é aquilo que, como ele dizia, a Microsoft já nos está a proporcionar com o Teams e com as ferramentas que o Teams nos dá, que combinam a inteligência artificial com o remoto, com hologramas, com avatares, pode ser um conjunto de coisas. Mas há este entusiasmo, há esta noção de que esta ideia do Web 3.0 pode, de alguma forma, ser agregadora de um conjunto de experiências e de um conjunto de tecnologias que vão ser transformadoras da forma como nós combinamos a nossa existência física com a nossa existência digital, porque elas estão aí e nós temos-las. O que eu acho interessante também, o caso do Tobias era muito esta ideia de, desculpa lá, temos problemas bem mais urgentes para resolver, e depois, off-camera, temos uma guerra e andamos aqui a querer ir ao espaço, e temos... eu disse-lhe, tínhamos uma guerra no Vietnã quando fomos à Lua pela primeira vez, portanto, que estava a começar, portanto, as coisas não são só preto e branco, mas há estas dúvidas. Reparem como ouvimos muitas vezes as palavras emoções, ouvimos muitas vezes as palavras ética, moral, e, portanto, há um entusiasmo generalizado com as tendências tecnológicas e com a evolução tecnológica, no sentido de tirar partido para melhorarmos para melhorarmos a nossa vida. Há alguma inquietação sobre a forma como nós vamos utilizar e aquilo que vão ser as nossas escolhas em relação à utilização dessas tecnologias e o que fazemos com elas. Eu acho que é muito representativo daquilo que nós temos sentido. Depois, nós temos mais propensão para umas coisas do que para outras. Eu, para compreender isto do Web 3.0, passei a trabalhar ali junto do meu querido Tiago Godinho, que dirige o nosso Digital Experience Lab, onde nós gravamos estas conversas, e já fomos almoçar algumas vezes e temos conversado muito só para eu tentar perceber que raio é isto do metaverso, do Web 3.0 e dos NFTs, porque ele é um especialista nessa área e tem trabalhado nessa área. Mas demora. Então é ele que nos vai aqui... o Tiago, que estiver aqui, paguem-lhe o café, que ele é um entusiasta desta matéria. Mas andamos a tentar, no fundo, volto ao início, no meio de todo o ruído, quais são os sinais? E tentar combiná-los. Também a questão da inteligência artificial e na parte do recrutamento, é curioso ver que quem é o maior potencial de ser recrutado, e nós sabemos que cada vez mais agora os próprios pessoas é que recrutam as empresas, mas este receio também, esta contradição do receio de, provavelmente eu também não quero ser entrevistado por esta tecnologia, isto também acaba-se por se sentir, era aquilo que tu dizias, a tal entusiasmo, mas com alguma apreensão? Sim, eu acho que é paradigmático de um problema que é mais generalizado em toda a nossa sociedade e é o nosso processo de adaptação em curso, que é a relação humano-máquina, não é? A relação humano-robô. Nós não sabemos se podemos confiar, não sabemos como agir. Então, se eu tenho dificuldade em interagir com um chatbot de customer service que me está a ajudar. Tenho alguma dificuldade, ainda que ele está cada vez melhor. Ele está cada vez melhor.
aquilo é cada vez mais útil, aquilo resolve não sei quantos por cento dos problemas antes de chegar a um humano, mas estamos a procurar esta adaptação. Estamos a procurar confiar nas máquinas. Vamos precisar de regulamentar essa relação com as máquinas. Isso é importante. Portanto, este é um processo de adaptação em curso. Muitas das perplexidades que nós vemos, muitas das dificuldades de ajustamento. Todos nós nos lembramos, com certeza, há poucos anos atrás, e há mesmo muito poucos anos atrás, o que é que aconteceu quando os primeiros Uber operaram em Lisboa, e a forma como as pessoas reagiram, a forma como os taxistas reagiram e a forma como os governos reagiram. Não sei se recordam, mas a primeira regulamentação que foi aplicada aos Ubers era a regulamentação dos táxis. E não bate certo. Da mesma forma que nós chamamos alojamento local aos Airbnbs em Portugal, porque se aplicou um regulamento que já vinha do pré-sharing economy, que tinha a ver com turismo rural, que se chamava alojamento local. E o que é que nós fazemos? Nós adaptamos os mapas que conhecemos às realidades. O problema é que as realidades já não estão configuradas com os mapas que vêm de trás. E há aqui estas placas tectónicas, quando se encontram, geram estas tensões sociais, geram estes problemas que os reguladores têm uma tendência a não compreenderem. Todos se recordam da célebre audiência no Senado americano do Mark Zuckerberg e a dificuldade de linguagem só porque há uma dificuldade dos reguladores em compreenderem muitas destas evoluções, digamos assim. Portanto, são estas tensões, como é que eu interajo com o robô, como é que esta interação é regulamentada. Como o Bill Gates dizia há uns anos, então se o robô substitui uma pessoa, porque é que esse robô não paga IRS, ou não paga Segurança Social, não contribui, não é? Para os grandes evangelistas da automação, a ideia de que com a automação nós vamos poder ficar livres para podermos fazer as coisas que gostamos verdadeiramente. Está bem, e quem é que paga impostos? E quem é que faz os descontos para a Segurança Social para garantirmos um sistema de proteção na velhice? Portanto, estes ajustamentos que estão em curso são placas tectónicas, é a revolução a acontecer. Podem dizer que não, mas é uma quarta revolução industrial com uma dificuldade. É uma revolução que acontece a uma velocidade tal que ela ainda não parou desde que começou. Enquanto que nas 3 anteriores nós conseguimos identificar ali momentos mais ou menos claros no tempo, esta começou, ainda não parou, não sei se alguma vez vai parar. A velocidade da mudança no nosso exterior é muito maior do que a velocidade da mudança no nosso interior e essa é a tensão. E eles mostram isto. Mesmo estando a operar num mindset de futuro muito diferente do nosso, e acredita que estão, eles não deixam de sentir as mesmas ansiedades e os mesmos desafios que nós, de alguma forma, sentimos. Eles fazem, num contexto já um bocadinho diferente, porque alguns dos cenários que eles estavam a falar sobre inteligência artificial no recrutamento eram verdadeiramente distópicos, em algumas circunstâncias. Também aqui sobre a última questão de inteligência artificial, um dos exemplos que foi dado foi no setor automóvel, e temos aqui o João também, que está no setor automóvel porque lhe interessa. Temos também bons exemplos de inteligência artificial que foram usados na pandemia, por exemplo, o hospital em Londres, onde a assistente virtual acabou por ser uma ótima ajuda a definir protocolos e que as próprias equipas valorizaram toda essa tecnologia. No setor automóvel tens aqui algum bom exemplo, porque também, mais uma vez, o Tobias, agora já sei que é Tobias, o Tobias referia muito esta questão de será que vai nos ajudar a prevenir os acidentes, esta angústia e também a questão do dilema de ética aqui no setor automóvel. Tens aqui algum... Sim, no setor automóvel eu julgo que uma parte, não quero meter a foice em si, mas eu julgo que a tecnologia e as possibilidades estão todas lá. Não há nenhuma razão tecnológica que impeça os veículos autónomos de estarem na estrada. Não estão porque não há regulamentação. E não há regulamentação porque ainda não há uma confiança. Ainda não foi... o processo humano-máquina ainda não está trabalhado dentro de nós. E, portanto, há pouco conversávamos, é um bocado... é uma metáfora, mas quando o meu veículo autónomo tiver que tomar uma decisão se me protege a mim num contexto de um possível acidente em detrimento de uma criança que está a atravessar a estrada, e o algoritmo vai processar o quê? Vai calcular que variáveis? Por facto de ser uma criança, tem uma esperança de vida maior do que a minha, é o potencial de lesão que vamos conseguir gerar, é o quê? E no meio disto tudo, onde é que fico eu que paguei pelo carro? O carro é meu, ele devia decidir a favor de mim, eu é que sou o dono do carro.
E é isso que nós queremos, ou seja, eu julgo que do ponto de vista tecnológico, eu julgo que o que falta para que nós tenhamos este mundo em que, de facto, a inteligência artificial conecta as coisas todas, os dados conectam as coisas todas e os veículos conectam-se a si próprios, porque esse é que é o grande potencial. O grande potencial da inteligência artificial na mobilidade não é o facto de termos carros autónomos, é o facto dos carros falarem uns com os outros e conseguirem prever as melhores rotas, vão desaparecer os acidentes, provavelmente, portanto, a profissão de bate-chapas pode estar em vias de extinção. Isto tem uma consequência severa nas seguradoras, estão a ver todo o impacto que isto pode ter no dia em que os carros não têm mais acidentes. Porquê? Porque a inteligência artificial permite, porque tudo está conectado, as coisas estão conectadas. Nós temos uma scale-up no Porto, que está a criar a tecnologia para que isto possa acontecer. Chama-se Veniam. Está fully funded, tem escritórios em Silicon Valley, toda a engenharia no Porto. A empresa em Portugal com maior número de patentes. E o que eles estão a criar é a Internet of Moving Things. Qual é o problema? Ainda não confiamos. E, portanto, a tecnologia está a criar todas as condições, mas estamos com algum atraso, algum delay na forma como nós humanos conseguimos interpretar as potencialidades dessa tecnologia e, portanto, não regulamentamos. E quando o regulador, geralmente, ainda é mais lento do que a sociedade a regulamentar, isto está a gerar uma tensão à própria Veniam, que está à espera do tipping point em que tudo vai acontecer. Portanto, é esse o potencial, as questões da mobilidade, seja por via das questões energéticas, seja por via da inteligência artificial e dos dados, é um setor com um potencial de transformação absolutamente extraordinário. Estamos à espera de confiar. Fundamentalmente, eu acho que é isso. A inteligência artificial, muitas vezes, está on hold, à espera que o humano consiga confiar mais e de forma mais profunda. Então, vamos abrir, se calhar, aqui um Q&A para Carlos. Já temos pensava que ia ter um voluntário à força, mas não. Está cá o Carlos Pedro. Não? Já Está ligado. Pagaste antes? Por acaso não. Por acaso acho que está ligado. Já está. Bom, antes de mais, obrigado. Acho que o tema é super interessante. Eu confesso que, como a Marlene, já sou daqueles dias, bem, eu já ando aqui há algum tempo e, portanto, algumas destas coisas são para mim ainda brain mover, porque de facto eu preciso de fazer um esforço. Eu não sou um nativo digital, como serão os meus filhos, ou como são as novas gerações que vimos aqui. E, portanto, obrigado pela sessão e pelo esclarecimento de muitos temas. Acho que é curto. Isto deveria ser um retiro de 2 dias para depois podermos falar sobre, de facto, as grandes mudanças que podem haver no futuro. Eu tenho 2 questões, se me permitirem. Bem, para já, eu adoro o Tobias, porque eu tenho exatamente a mesma opinião sobre o metaverso, mas é porque eu sou velho. E o Tobias é novo e, portanto, ele tem uma opinião melhor que a minha. Eu tenho 2 questões. Uma nas grandes organizações que tem a ver com, e falava na literacia digital hoje ser necessário, completamente relevante as empresas estarem e terem uma literacia digital nos seus colaboradores bastante grande. A minha questão é, eu trabalho numa empresa muito grande, que tem um legacy muito grande, quer em termos de pessoas, quer em termos de negócio. Como é que nós fazemos? Ou seja, no prazo de 5, 10 anos que temos aqui para a frente, o que é que se vai fazer às pessoas que não vão conseguir acompanhar a literacia digital? Não é uma questão de esforço. Não é uma questão de, eu vou estudar e vou saber. Não, há pessoas que não vão acompanhar a literacia digital. As pessoas que estarão na casa dos 50 anos ou dos 55, ou eu, o tema é esse, é daqui a 5, 10 anos, quando isto ainda for mais premente, e eu acho que o Covid o que veio fazer a baseline da transformação digital, ou seja, as pessoas de facto utilizarem as ferramentas digitais que existem ao dispor e conseguir-se fazer este pinpoint de cada um estar num sítio e consegue-se trabalhar. Portanto, eu gostava de vos lançar este desafio, que é como é que se faz isto para as empresas, o que é que vai acontecer, ou seja, que papel estará reservado para as pessoas que não vão conseguir acompanhar a literacia digital e como é que elas vão encaixar na sociedade profissional. E ponto 2, com tanta digitalização a haver, como é que nós podemos mitigar o risco da desumanização? Porque ele existe. Okay? E eu estou-vos a dizer isto porque isto é baseado em experiência própria. No Covid, e como eu disse, para mim é a baseline da transformação digital. Começou ali, de facto, nós fomos todos empurrados para, e o que eu sinto,
Não no início, porque no início eu acho que as pessoas deram todas um super extra e toda a gente andava completamente integrado digitalmente para que ninguém falhasse, mas depois as pessoas fizeram aquilo que é normal fazerem nas suas vidas com tudo, fizeram o right planning, portanto arranjaram o spot ótimo para a performance delas. E aquilo que senti e que tenho sentido é, quanto mais tempo passamos fora, distantes, e vivemos mais no mundo digital, eu sinto menos humanização. Sinto as pessoas mais fechadas para dentro, sinto as pessoas menos colaborativas, etc, etc. E depois, obviamente, no fim, tem este tema que é como é que se cria uma cultura de empresa sem estarmos com as pessoas. Atenção, eu sou um fã da humanização e das relações emocionais, porque eu acho que são elas que fazem todo o nosso drive. Em 90% das coisas da nossa vida é a relação emocional que nos leva para a frente. E, portanto, deixava-vos aqui estes desafios. Rui. Há aqui um pressuposto que importa abordar antes de responder exatamente aos desafios. A magnitude e a urgência dos desafios obrigam a mudanças muito substanciais na forma de pensar a gestão das organizações, de pensar o que são as empresas e que tipo de impacto é que elas querem ter no mundo. E isso muda o paradigma de gestão. E muda a forma como fazemos negócios. E tem que mudar a forma como fazemos negócios. Portanto, nas organizações, estamos a ver, e nós aqui na Nova SBE assumimos isso como nossa principal missão, uma mudança na forma como pensamos, gerimos, lideramos negócios, em que o lucro é importante, mas já não é a única razão para a existência da organização. A ideia de impacto é mais importante. O lucro é o melhor meio, acreditamos nós, para gerar impacto positivo nas pessoas e no planeta. E isto é uma mudança muito, muito grande, que vai demorar, mas é aquilo que se tem vulgarmente chamado de mudança do shareholder capitalism para o stakeholder capitalism. Isso significa que olhar para a tecnologia na ótica exclusivamente da otimização e da eficiência, e isso significa substituir humanos. Eu não digo que não vá acontecer, mas não pode nem vai ser, na minha opinião, o único driver para que as empresas vão encontrar nestas tendências tecnológicas e na incorporação de tecnologia. Portanto, importa perceber isto, a tal questão da liderança e a tal questão de como nós fazemos negócios. E a partir daí, com um ângulo, uma lente diferente, e essa lente vai acontecer. E vai acontecer, essa mudança vai acontecer nos sítios mais rápido, noutros sítios mais devagar. Mas vai acontecer não apenas por causa do imperativo moral e ético, porque o imperativo moral e ético já existia nos últimos 40 anos e não nos trouxe a grandes sítios, não nos levou a grandes sítios, levou-nos à Corporate Social Responsibility, que é importante, mas que era curto. É o negócio que nos vai impelir a esta mudança. É a melhor decisão de negócio, porque os consumidores estão-nos a dizer isso. Os clientes estão-nos a mostrar isto. Nos casos de forma mais acelerada, nos casos de forma mais lenta. Quis fazer este introito, fiz aqui a scenic route para chegar à forma como nós pensamos a organização, vai ser diferente. Sim, nós temos que ter uma preocupação muito grande com as pessoas que a transição tem que ser justa. A Comissão Europeia tem falado muito da transição justa no plano ambiental. Quando fechamos a central do Pego, o que é que acontece com estas pessoas? Quando fechamos a refinaria de Matosinhos, e eu sou daquela zona, ficamos todos contentes, mas as 100 pessoas que lá trabalhavam, mais as não sei quantas que indiretamente lá trabalhavam, o que é que acontece? E com a tecnologia é exatamente isto que vai acontecer. O que é que acontece com as pessoas que não vão conseguir acompanhar este processo? Porque algumas não vão, verdadeiramente. Eu sou um otimista, por isso é que sou na inovação. Se não fosse, não podia trabalhar em inovação. Eu acredito que, e surpreendo-me todos os dias com a capacidade de adaptação das pessoas ao digital. Mas a verdade é que, do ponto de vista da liderança, nós temos que compreender como é que o digital vai permitir libertar as pessoas para elas poderem ser úteis num conjunto de outras coisas. E vamos ter que as ajudar. Não vos estou aqui a vender formação, mas estou. É preciso capacitar as pessoas. O upskilling e o reskilling é fundamental. Sempre foi. Vamos todos ter aqui alguma dose de otimismo. O Fórum Económico Mundial, no início desta quarta Revolução Industrial, previa o desaparecimento de não sei quantos milhões, que eram 6 milhões de postos de trabalho, por redundância de funções. Ou seja, substituídos por automação.
mas também previa que um conjunto muito substancial de novos postos de trabalho em funções que nós não imaginamos neste momento iriam ser criados e que o saldo iria ser positivo. A boa notícia é que esses números eram manifestamente exagerados, não se comprovaram. A transformação é mais lenta do que julgávamos, ainda que tenha sido de alguma forma acelerada em algumas circunstâncias a adoção tecnológica no contexto do Covid. Nós só tivemos a adotar tecnologias velhas, que já existiam. Portanto, foi um processo de ajustamento rápido que, no início dizíamos, isto está a fazer mais pela transformação digital das empresas do que 10 anos, do que os últimos 10 anos. Mas é só na superfície. Nos deep systems a coisa continua por transformar. Essa transformação, acredito que vai acontecer inevitavelmente, mas ela vai ser liderada pelas pessoas e vai ter que envolver as pessoas. E as organizações que não compreenderem isso, eu não estou a dizer que vamos conseguir ter espaço para todos, vão existir exclusões, mas a organização vai ter que olhar para esse potencial. Vou dar um exemplo. Quando precisamos de fazer upskilling ou reskilling, fazemos chapa 5. Portanto, qual é o skills gap? Nós precisamos ter uma organização que é com melhor literacia em data. Vamos fazer data literacy para toda a gente. Igual. Mas as pessoas são todas diferentes, têm capacidades diferentes, têm interesses diferentes, têm modos de aprendizagem diferentes. Ninguém aprende da mesma forma. Uns aprendem melhor de uma forma, outros de outra. E, portanto, acreditarmos que modelos de chapa 5 que são aplicáveis a toda a gente na organização não vão funcionar. Vai ter que ser mais personalizado. Vai ter que ser cada vez mais personalizado essas jornadas de upskilling e de reskilling. Para encontrarmos... Agora temos déficit... Vou dar um exemplo. Temos andado a requalificar muita gente para programação. A criar programadores, a reconverter engenheiros químicos em programadores, a reconverter economistas em programadores, que é onde há falta de mão de obra. É um fenómeno paradoxal, porque a profissão de programador é uma profissão em vias de extinção, porque o machine learning vai fazer metade daquilo. Ele aprende a programação, o algoritmo aprende por si próprio. O que temos andado a fazer é ter reações casuísticas à pressão imediata. O que nós estamos a ver e temos recomendado às organizações é empreenderem os seus processos de transformação, que vão mais fundo, que vão tocar nestas questões da cultura. Não sabemos muito bem, nós estamos a montar neste momento, em parceria com a AGAs, um grande observatório para o futuro do trabalho, precisamente para identificarmos aquilo que são os principais drivers. Muitos deles não são tecnológicos, são emocionais. Portanto, eu não tenho uma resposta muito evidente. Acredito na capacidade das pessoas se adaptarem. Temos que ajudar as pessoas no seu processo de adaptação. A adaptabilidade vai ser competência crítica em qualquer organização, porque nós não sabemos... Nós antigamente tínhamos que mudar de A para B, não é? Eu vendo em brick and mortar, agora tenho que vender no online. É fácil essa. O problema é que agora nós temos que nos adaptar para que continuamente nos adaptarmos a qualquer coisa nova. Portanto, a adaptabilidade passa a ser um estado permanente e não um processo circunscrito no tempo. Eu há uns anos escrevi uma coisa, deves-te lembrar, que era um darwinismo organizacional. Não vai ser a organização mais forte, nem a mais inteligente que vai sobreviver, é aquela que melhor se adapta. Adapta-se a quê? Ninguém sabe muito bem. Portanto, adapta-se a qualquer coisa. Rapidamente ela é líquida e nós, pessoas, temos que ser líquidos para, tirando partido destas competências, destas tecnologias, sermos mais impactantes. Não é uma resposta... E é muito também satisfatória, eu sei, mas não há respostas satisfatórias neste momento. Aquele conceito que falámos muitas vezes do lifelong learning, que eu acho que também a nossa geração, eu sei que tu és muito mais velho, mas a nossa geração acaba sempre por perceber que há skills que nós vamos ter que ir continuando cada vez mais em busca disso, e não é só quando falamos dos futuros decisores, que são todas as camadas jovens que aqui temos. E só para não acharem que eu estou aqui a ser advogado em causa própria, porque a educação é tudo e portanto estamos a vender a educação, uma parte substancial desse lifelong learning tem que ser informal, on the job, with peers. Esse é um mecanismo importante da adaptabilidade. Quanto à questão eu não estou a dizer das organizações remotas, etc., e da cultura, etc., eu sinto muito dessas dores. Não sinto todas, mas sinto muitas dessas dores. Mas os nómadas digitais não sentem nenhuma dessas. A Remote não sente nenhuma dessas, a GitHub não sente nenhuma dessas, e posso dar aqui um conjunto de empresas que não sentem essas dores porque elas são completamente remotas, sempre foram, by default, e são profundamente humanas.
Eu vejo... há uma comunidade de nómadas digitais que, no contexto da pandemia, se instalou na Madeira. E é um fenómeno muito interessante. E aquelas pessoas são muito felizes. São muito felizes. E são muito felizes não naquela comunidade que está ali na Madeira, são muito felizes porque têm outras relações de outra forma. Portanto, para algumas pessoas funciona, para outras não funciona. Não vamos agora prescrever que vai ser tudo remoto. Ou vai ser... Não, vai ser uma adaptação. As organizações vão operar modelos híbridos de trabalho. Em algumas circunstâncias, ninguém vai pedir a uma fábrica de calçado que seja remota. Não vai dar, vai ter que ser ali dentro da fábrica, não é? Portanto... Mas se calhar quando diz que são felizes, essas pessoas que estão na Madeira, são felizes em relações humanas que são diferentes daquelas que são as referências dele. Sim, sim, absolutamente. Mas também são felizes nas relações humanas com colegas de trabalho com quem não estão fisicamente. Não apenas naquela comunidade... Mas lá está, é que quando a pessoa tem as referências de relações humanas determinadas, se calhar não vão ser felizes como essas pessoas que estão na Madeira que criaram, que não têm esse exemplo, não têm essa referência. As coisas funcionam de forma diferente para pessoas diferentes. As pessoas criam modelos. Verdade. São felizes com esses modelos. Não quer dizer, o que me parece é que ele está agarrado a um modelo que foi aquele que conheceu. Sim. E que dificilmente será feliz com outro modelo. Deixem-me dar-vos o nosso exemplo. Nós somos uma escola que construiu um campus de 55 milhões de euros e que quer ocupá-lo. Portanto, e de repente, um ano depois, fomos todos para casa. E esta oitava maravilha da natureza ficou vazia. E nós rapidamente sentimos, nós temos que voltar ao campus, e temos que voltar ao campus. Nós operamos um negócio físico que vai continuar a ser físico, por muito que possa ter uma dimensão digital, e vai ter, e tem dimensões digitais. E agora, há 15 dias, o nosso Dean disse, muito bem, agora para o staff, tudo de volta. Fazem um dia remoto, que já é uma evolução em relação a 2 anos, que não havia dias remotos. Algumas organizações permitiam isso, mas não era de toda norma. E a malta reclamou. Porque é interessante... É muito mais interessante eu, quando me apetece ir ou preciso de ir, vou. Quando não me apetece ir, não preciso de ir, não vou. Portanto, nós, de repente, agora, antes recusávamos uma ciência que desconhecíamos, agora que conhecemos, já recusamos voltar ao pré. Portanto, são modelos de adaptação que estão em curso, que vão ser ainda mais... É uma adaptação que vai ser ainda mais necessária, porque o que está a acontecer no metaverso, desculpem, mas o que está a acontecer no metaverso vai ter um impacto grande no futuro do trabalho. Aquilo que já não me lembro quem é, julgo que era o Mati ou o Tobias dizia, tem a ver com o que a Microsoft nos está a proporcionar com o Teams. É muito interessante. Há uma ferramenta que está... Eu não estou aqui a fazer publicidade à Microsoft, aliás... Não sei. Não estou. Aliás, posso-vos dizer o que acho do ponto de vista de estratégia de inovação e de cultura sobre a Microsoft, mas até estou à vontade porque só uso produtos de Microsoft, sou obrigado, que é o Office 365. De resto, até nem sou um grande utilizador da Microsoft. Mas há uma ferramenta associada ao Teams que é absolutamente incrível e que ainda está na superfície do seu potencial, que se chama Viva. E que é a inteligência artificial a operar, a monitorizar o nosso Teams e o nosso Outlook e a ajudar-nos. O Viva faz-me coisas deste género. Todas as manhãs eu recebo os insights do Viva e o Viva faz-me coisas deste género. Tens estas reuniões hoje na tua agenda e começa-me logo a sugerir um conjunto de documentos, e-mails que ele escandalizou e diz: isto é útil? Será que precisas disto para... Okay? Outra coisa, quando o Viva começa a perceber que a minha agenda está crowded, começa-me a dizer: não precisas de focus time, não precisas de alone time. Queres que eu te marque já na agenda? Ainda mais pressão? Focus time. Já estamos não é? Não, ainda mais pressão. É? E marca-me. Eu aceito e eu digo quantas horas é que eu quero de focus time, significa tempo que não vou marcar reuniões. E ele faz-me isso. Isto só está a fazer o scratching the surface, ok? Portanto, há aqui de facto transformações interessantes que mudam a forma como nós... É aquilo que eu dizia. A forma como nós ensinamos aqui nesta escola a teoria das organizações está em causa. Porque as organizações são cada vez mais coisas diferentes e nós somos coisas diferentes. E alguns de nós, Carlos, temos que nos adaptar e uns adaptam-se melhores, outros adaptam-se piores. Há muita coisa à qual eu não me adaptei nesta pandemia e considero-me minimamente flexível. Muito bem, não sei se temos mais alguma questão. Sim, João. Referir aqui uma situação, e há pouco falava-se, portanto, da indústria automóvel, e já agora queria dar um exemplo do que aconteceu quando o automóvel apareceu. E ainda há pouco referi à questão da legislação e de o legislador às vezes ir
atuar sobre as novidades com um princípio anterior. E, por exemplo, no automóvel, quando ele apareceu há cerca de 120, 130 anos, criou-se uma regra que era que tinha de ir uma pessoa à frente com uma bandeira e que o carro não poderia passar dos 5 km/h. Nós não teremos o risco de isso acontecer com algumas destas novidades? Teremos, e o risco é mais acrescido porque a quantidade e a profundidade dessas novidades é imensa. É que no tempo do automóvel era uma de vez em quando e, portanto, dava tempo para, de alguma forma, mas o problema é que neste momento as novidades, reparem, eu ainda não tinha compreendido muito bem o que era isto do Viva e já me estavam a vender o metaverso. Nós estamos, a velocidade a que as coisas estão a acontecer, a velocidade da transformação, a quantidade de mudanças que essas tecnologias, que os dados... Houve um tópico que, já não me recordo, julgo que foi... Já não me recordo quem é que disse, que é muito relevante e que é paradigmático e que se calhar passou aqui um bocadinho ao lado, que é a ideia de que nós não precisamos de ser donos de coisa nenhuma, basta-nos ter acesso. Access over ownership é uma das maiores características dos grandes negócios tecnológicos de hoje, que têm margens mesmo, EBITDAs, incomparáveis face aos nossos. Porquê? A Uber não precisa de ser dono de um único carro. Por acaso é em algumas circunstâncias, mas não precisa. Precisa de aceder ao bem, precisa de aceder ao ativo, o acesso aos recursos. Isto muda tudo. E por isso depois a legislação tem dificuldade, o regulador... O problema é que os nossos legisladores e os nossos reguladores, por muitos defeitos que tenham, e têm, são confrontados com tantas mudanças tão rápidas, que mesmo que fossem profundamente competentes, não conseguiriam acompanhar essa evolução. Portanto, há o conceito, por exemplo, das zonas livres tecnológicas que neste momento foi regulamentado. Isto é o quê? Isto é o legislador a dizer: eu não consigo acompanhar tudo. Portanto, vamos criar ali zonas específicas, territórios específicos, onde podemos experimentar livremente. Dentro de algumas regras, mas podemos... Portanto, em Matosinhos pode-se experimentar carros autónomos. É uma zona livre tecnológica na área da mobilidade, onde se estão a experimentar um conjunto de soluções que não podem estar em mais lado nenhum, mas é uma sandbox para observarmos. É um tubo de laboratório, digamos assim, não é? Onde nós observamos para dali saírem insights. A CMVM, por exemplo, tem hoje uma sandbox, precisamente para observar fintech, regtech, insurtech e compreender aquilo que vai ter que regular. Esse vai ter que ser o caminho. Ou seja, até o legislador vai ter que ter uma cultura cada vez mais experimental, trial and error, não é? Que é muito própria das startups, que é muito própria dos empreendedores, que é, vamos falhar inevitavelmente, mas temos que estar a observar. É um desafio muito grande. Nós ainda... Reparem só o que aconteceu do ponto de vista económico, já nem vou falar tecnológico, nos últimos 5 anos da nossa vida. Nós saímos de um resgate, estivemos em euforia económica, tivemos uma pandemia, estamos a entrar em economia de guerra. 5 anos. A velocidade a que as coisas acontecem é muito alavancada pela tecnologia, é muito alavancada por estas novas formas de estar, por estes novos modelos de negócio e esta volatilidade, esta velocidade da mudança coloca-nos todos extremamente desconfortáveis. Aprender a lidar com esta incerteza e com esta ambiguidade é outra das competências que nós vamos ter que ter. Vai ser sempre assim, é o que eu desconfio. Já não temos tempo para mais nenhuma questão, mas ali seguindo o Carlos Pedro, este tema continua. Nós temos um vídeo que depois vamos partilhar com todos vocês sobre também uma conversa neste sítio que tivemos com o Federico Isuani, que é sócio fundador da Bezo, uma empresa que a Llorente & Cuenca adquiriu, totalmente data-driven, e onde falámos e discutimos mais sobre estes temas e, portanto, convido-vos depois a seguir. E muito obrigada mais uma vez por estarem aqui connosco a assistir. E não se esqueçam, todas as dúvidas que tiveram, isto é um assunto que tem pano para mangas e, portanto, vamos estar aqui a dar continuidade ao mesmo. Obrigada. Obrigado.